O FBI prenderia Anton Chigurh em 72 horas, mas não conseguiria condená-lo em um júri federal, e em 30 dias ele estaria livre. Existe uma cena específica que serve como o melhor exemplo desse paradoxo, e eu estou falando da icônica cena da moeda no posto de gasolina. Mesmo que você não tenha assistido a esse filme, provavelmente você sabe de que cena eu estou falando. Basicamente, Chigurh força o proprietário a apostar a própria vida em um cara ou coroa. Essa cena é um dos fatores que colocaria Anton atrás das grades em menos de 3 dias, e é a mesma cena que o ajudaria a soltá-lo em 30 dias depois. Como isso é possível? Calma, a gente vai chegar lá. Você nem sabe o que está falando, não é? Como me acusaram de anacronismo nos outros vídeos dessa série, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou respeitar as leis de 1980, que é o ano em que o filme está ambientado. Vou respeitar a tecnologia da época, os processos investigativos da época, o nível real dos laboratórios forenses daquela época. Eu tive que pesquisar muito para desenvolver este vídeo, então já vale o seu like. Você também pode clicar nesse botão aí de hypar e pode deixar um comentário. Vou deixar a playlist na descrição para quem quiser ver a série completa. Hoje eu quero apresentar para vocês o navegador ideal para quem não sai da Twitch e do YouTube, o Opera. Ele foi feito pensando em quem ama streaming e quer a melhor experiência. Por exemplo, a barra lateral. Com ela é possível acessar a Twitch ou o YouTube muito mais rápido, facilitando o acesso e o controle aos seus vídeos sem a necessidade de ficar abrindo novas abas ou ter que baixar aplicativos. No meu dia a dia isso facilita demais. Em vez de ficar poluindo o navegador com um monte de abas abertas para ver meus criadores favoritos, eu controlo e alterno tudo direto pela barra lateral. Fica muito mais limpo e prático. Agora, outra ferramenta que eu gosto muito para ouvir músicas no YouTube, principalmente aquelas antigas que às vezes não tem um áudio tão bom, é o Volume Booster. Ele melhora em até 500 vezes o áudio de um vídeo sem precisar de nenhuma extensão adicional instalada. Eu consumo muitas músicas antigas e podcasts, e vários materiais incríveis sofrem com uma edição de áudio antiga e com muita oscilação, onde a voz fica quase inaudível. Em vez de desistir de ouvir, eu uso o Volume Booster do Opera para melhorar o som. E temos o vídeo Pop-Out. Sabe quando queremos continuar vendo algo, mas precisamos fazer outra coisa? Com ele dá para destacar o vídeo e assisti-lo enquanto navegamos em outras abas ou até mesmo fora do navegador, redimensionando a janela como quisermos. E o melhor, agora eu não preciso ficar alternando entre abas ou janelas bem na hora em que a série fica interessante. Consigo fazer outras coisas em paralelo enquanto assisto sem precisar fechar nada. E por fim, se você assim como eu fica por horas no computador, seja estudando, trabalhando ou assistindo ao seu canal preferido, a opção Dark Themes é essencial. Ela deixa um monitor muito mais confortável aos olhos, além de permitir personalizar o visual do jeito que você quiser para combinar com seu setup. Ter um tema que não cansa minhas vistas é essencial, pois todo o meu lazer envolve o computador. Boa parte do meu tempo eu passo vendo filmes, séries e animes pelo navegador. Por isso, uma experiência agradável é imprescindível para eu poder aproveitar o meu tempo de descanso. Sem contar que eu gosto de personalizar tudo na minha casa. Então por que com o navegador seria diferente? O link para baixar o Opera e facilitar sua rotina está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Tudo começa com a cena que abre o primeiro ato do filme. Vários carros, caminhonetes, presuntos no chão, cachorro estribuchado, armas de todo modelo e 2 milhões de dólares desaparecidos no meio do deserto. E me permitam falar bem dessa cena. Ela é uma baita introdução de um filme no estilo faroeste. A ambientação e a fotografia é impecável. Um pouco mais tarde no filme, agora no segundo ato, o xerife Bell descobre o local do crime. E seria nesse momento que ele perderia o controle do caso. A escala desse massacre, a presença de armas militares e o envolvimento de cidadãos estrangeiros transferem automaticamente a jurisdição da delegacia de condado para o nível federal. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por meio do FBI e da DEA, assumiria a operação inteira. Em 1980, o FBI já agia de forma agressiva contra redes de tráfico que se expandiam pela costa do Golfo. Anton Chigurh estrangula um vice-xerife dentro de uma delegacia do condado, rouba uma viatura, não satisfeito mata um civil, explode um sedã no pátio de um posto de gasolina, se envolve num tiroteio dentro de um hotel à beira de estrada. Cada um desses eventos, isoladamente, já mobiliza recursos federais. E também temos o fator de que no oeste do Texas, em 1980, para se deslocar entre os pontos do crime, qualquer pessoa precisa passar por rodovias federais. Com o FBI mobilizado
mobilizado, os Texas Rangers integrados e a Patrulha de Fronteira organizada, são instalados cercos rodoviários em todos os pontos logísticos no raio de 200 km do último incidente registrado. Shiger viaja em veículos roubados, carregando uma pistola de dardo cativo e armas longas. É impossível ele atravessar esse cerco. Em até 72 horas, ele é interceptado por agentes federais. Escolha. Por quê? Só escolha. Está apostando a sua vida inteira, só não sabia disso. É cara ou coroa. Agora vamos retomar a cena do posto de gasolina. O nosso psicopata entra no estabelecimento comercial, tem contato prolongado com uma testemunha viva e lúcida, demonstra um padrão verbal específico, difícil de esquecer. Ele também tem um padrão postural específico, um sotaque distinto, uma estatura distinta. Tipo de roupa, cor de cabelo, é impossível não lembrar desse cidadão. O proprietário, depois do incidente, faria uma das coisas mais previsíveis do mundo. Ele ligaria para a polícia relatando o comportamento bizarro do homem que quase matou por causa de uma moeda. Esse boletim chega ao FBI, já mobilizado por causa do massacre no deserto, e o retrato falado de Shiger entra na rede integrada de informação criminal do FBI. A moeda em si não tem valor probatório, preste atenção. A cena tem. A cena gera uma testemunha lúcida, ilesa, articulada e disposta a colaborar. Essa testemunha é exatamente o tipo de pista que fecharia o cerco para o Anton. Eu já assisti a Onde os Fracos Não Têm Vez 2 vezes no passado, mas isso faz muito tempo. A primeira vez foi por volta de 2017, após assistir a um vídeo no YouTube que falava sobre esse filme. Achei a premissa extremamente interessante, decidi assistir e fiquei fascinado. Cerca de um ano depois, em 2018, acabei revendo o filme. Agora, em 2026, percebo que as pessoas ainda pedem muito para falar sobre esse personagem sobre a obra. Eu descobri isso quando eu fiz uma enquete e ele sempre ganhava as enquetes. E esse questionamento me pegou. Caraca, velho, como é que até hoje a galera pede tanto para analisar esse filme e esse vilão? Diante disso, eu precisei assistir novamente para certificar e relembrar o porquê essa produção é tão marcante. E foi nesse revisionamento que eu percebi o tamanho do problema que ele cria para si mesmo dentro da lógica de 1980. Basicamente, os maiores problemas são as testemunhas que ele deixa pelo caminho. E aqui que começa o paradoxo. O FBI prende o Anton, só que tem um prazo que destrói a acusação federal contra Anton, e ela tem um nome. É uma lei que se chama Speedy Trial Act, formulada em 1974 e fortalecida pelas emendas de agosto de 1979. Basicamente, essa lei diz que o Ministério Público Federal tem 30 dias, contados a partir da prisão do suspeito, para apresentar um indiciamento formal por grande júri. Se o promotor não consegue produzir um indiciamento sustentável nesse prazo, a corte é legalmente obrigada a arquivar as acusações e soltar o preso. No papel, existem caminhos na lei para atrasar as coisas, sabe? O advogado pode pedir um exame psicológico, entrar com recurso, ou usar aquela velha burocracia de defesa para ganhar tempo. E eu nem preciso falar que uma das coisas que ficou bem clara quando eu estava pesquisando para produzir este vídeo é que em 1980 o FBI simplesmente não tinha as ferramentas necessárias para produzir provas científicas suficientes contra Shiger dentro de 30 dias. Começando pelo DNA, que não existia em 1980. O método de perfil genético, conhecido como RFLP, só foi descoberto em 1984. O primeiro caso criminal resolvido por DNA na Inglaterra é de 1986 e nos Estados Unidos 1987. Qualquer vestígio biológico encontrado na cena, sangue, tecido, fluido, seria praticamente inútil para individualizar a identidade do réu. A sorologia clássica disponível na época permitia, no máximo, identificar o tipo sanguíneo. Isso seria genérico demais e não levaria a lugar nenhum. E se você está pensando, mas tem as impressões digitais? Esquece, em 1980, o banco de dados do FBI era um pesadelo. Estamos falando da era do papel, onde tudo era resolvido no arquivo físico, gaveta por gaveta. Só para você ter uma ideia do caos, se a polícia do Texas pegasse as digitais de Shiger, eles tinham que colocar o cartão no envelope e mandar pelo correio até Washington. Chegando lá, um funcionário do FBI ia ter que procurar aquela digital no meio de bilhões de fichas guardadas em armários analógicos. O FBI até tentou um computador experimental no final de 1980, mas o sistema automatizado de verdade só foi funcionar anos depois, em 1983. Na prática, uma checagem de digitais entre estados diferentes demorava facilmente mais de 30 dias.
E temos também a pistola de dardo cativo, aquela mesma ferramenta que Anton usa para abrir fechaduras e levar as pessoas para jogar na série B. A pistola de dardo cativo foi inventada para atordoar bovinos em frigoríficos. Ela não dispara projéteis, ela libera a energia de um cartucho de festim para empurrar uma haste de metal que avança alguns centímetros e é recolhida por molas imediatamente. Isso significa 3 coisas. A primeira, não existe projétil deformado alojado no corpo da vítima, porque o dardo nunca deixa a arma. Segunda, o cano da arma é liso, sem nenhum tipo de estria. E terceira, os cartuchos usados são de festim, eles não carregam marcas de projétil. Não seria possível sustentar em juízo um laudo que ligasse de forma exclusiva aquela ferramenta industrial específica a alguma morte específica. O promotor federal não teria como apresentar a arma do crime ao grande júri com a certeza técnica que o sistema exige. Uma das cenas mais interessantes e que prova o quanto esse filme é diferente é justamente o momento em que Anton mata aqueles 2 integrantes do cartel. À primeira vista, a cena me gerou uma confusão mental, afinal os caras tinham acabado de contratá-lo e do nada ele vai lá e os executa. No entanto, quando eu analisei mais a fundo, percebi que esse ato é a premissa básica para compreender a verdadeira motivação do personagem. Ele não quer simplesmente o dinheiro. Para ele, a maleta é um prêmio, um troféu. O que ele busca de verdade é a sensação de ser o agente do destino. Ele mata aqueles 2 homens porque se recusa terminantemente a receber ordens ou a andar na linha de quem quer que seja. Shigur age sob as suas próprias leis e faz as coisas exatamente do jeito que acha melhor. É um pequeno momento na narrativa que pode confundir quem assiste pela primeira vez, mas basta prestar um pouco mais de atenção para enxergar a real natureza e a essência desse psicopata. Anton tem um padrão nas suas ações, o que o levaria a ser pego em algum momento. Mas a grande ironia é que o próprio respeito da lei às regras do processo, aquela coisa de garantir os direitos do preso e não poder segurar o cara sem provas, vira a fraqueza exata do sistema. É a burocracia que abre a brecha para um maníaco psicopata como ele caminhar livremente por aí na década de 80.